tijolos, não edificamos com cimento, com concreto, mas edificamos com vidas, e vidas transformadas. A transformação dessas vidas é que nós estamos procurando, e não há transformação de vidas se não for pelo poder miraculoso de Deus. E esse poder, queridos, é que a igreja precisa perceber que ele é uma realidade, e precisa ser uma realidade na vida da igreja. Para que esse poder seja visto, não é preciso ver o poder do homem, não é preciso ver o poder do bispo, o poder do apóstolo, o poder do pastor, o poder do presbítero, o poder do diácono, o poder do professor. Não é preciso ser visto o poder de nenhum desses seres, apenas o poder de Deus. Que esse realmente é o que nós precisamos sentir, precisamos anunciar, precisamos perceber, e que o mundo perceba que esse poder de Deus, ele há de fazer diferença no Tocantins, no Piauí, no Brasil e no mundo. Mas, queridos, quando nós olhamos o Senhor dizendo: todo o poder me foi concedido nos céus e na terra, e esse poder foi dado à igreja do Senhor, e a igreja é revestida desse poder, dessa autoridade. Agora pensa nessa palavra, poder, autoridade. Há na nossa língua uma vasta interpretação para essas duas palavras, e eu quero tomar emprestado a palavra autoridade para usar nessa noite com os irmãos, pensando no poder do Senhor. Esse poder do Senhor gera a autoridade do Senhor na igreja do Senhor, e o que me assusta é a ausência de autoridade da igreja nesse tempo, o que demonstra que o poder do Senhor não é percebido na igreja pela ausência de autoridade da igreja. Só para os irmãos terem uma ideia, há 11 anos, quando chegamos em Araguaína, nós fomos alugar uma casa para uma congregação, e quando toda a papelada estava pronta, só dependendo da assinatura minha e do dono da imobiliária, ele manda um recado pela sua secretária dizendo a mim: essa casa não pode ser alugada para vocês. Já tínhamos acertado tudo, já tínhamos preparado toda a documentação, mas por que não poderia ser a casa alugada para nós? E eu insisti, eu reclamei porque não podia, e a secretária disse: há uma praxe na imobiliária que não se aluga casa para a igreja. E eu não entendi. Eu pedi que falasse para falar com o dono da imobiliária, fui até ele, conversamos, e ele me explicou: pastor, eu já tive tantos problemas com a igreja que nós decidimos que não alugamos mais casa para a igreja. O histórico é ruim. O que é isso, queridos? Qual a autoridade da igreja nesse tempo? Estava com a minha esposa para financiar um carro no banco, e perguntei porque nós havíamos tentado um empréstimo para a igreja, e o banco negou o empréstimo para a igreja. Ela disse: o banco não empresta, porque o histórico das igrejas com o banco é ruim. A mesma coisa acontece conosco, com o grupo de pastores, independentemente do nome da igreja. Mas quando diz pastores, ninguém quer saber de que igreja é, a que igreja pertence. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma crise de autoridade sem precedente. São pais que não têm autoridade com os filhos, pastores que não têm autoridade na liderança da igreja, professores que não têm autoridade na sala de aula, crentes que não têm autoridade no seu emprego, no seu serviço como crentes em Cristo Jesus. Nós falamos de Deus, mas não temos o poder de Deus em nós, que vai refletir na nossa vida de autoridade no Senhor. Quando o crente fala, o crente tem que ter a autoridade do Senhor para falar, e as pessoas precisam baixar a cabeça, concordando ou não. Mas não tem acontecido isso. A igreja não tem autoridade nesse tempo. Banalizaram o nome igreja, banalizaram o nome cristão, banalizaram o nome crente, banalizaram o nome pastor, banalizaram o nome evangelho, evangélico. Eu fico até mais satisfeito quando chamam-nos de gospel, porque pelo menos muita gente não sabe o que significa. Porque, meus queridos, é complicado quando nós pensamos nessa coisa que estão fazendo hoje com a igreja do Senhor, esse pilar
de sustentação da igreja, ele precisa ser reforçado na igreja do Senhor. É impossível preservar o crescimento em Cristo se esse pilar não for reforçado nesse tempo. Mas o segundo pilar que o texto nos apresenta está no verso de número 19. Diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo pilar que precisamos restaurar e reforçar é o pilar da ordem de Jesus. Ele deu uma ordem para a igreja. A ordem não é ide, a ordem é fazei. O imperativo que temos nesse texto é: portanto, indo, façam discípulos de todas as nações. Ele não está mandando a igreja ir, mas ele está dizendo que a igreja indo, façam discípulos. É preciso preservar, mas preservar o que se não há crescimento nessa vida, se não há crescimento da igreja? Igrejas que continuam anos a fio, elas não crescem nem em maturidade nem em quantidade. Igrejas que há muito que vêm lutando e conhecem todos o endereço, conhecem a fachada, conhecem os crentes por uma série de razões, mas igrejas que não evangelizam, igrejas que não falam de Jesus. E em cima desta proposta, dessa ideia, é que nós somos com a Minha Casa Meu Púlpito. A casa de cada crente deveria ser uma igreja. A casa de cada servo de Jesus deveria ser uma igreja. Nós hoje gastamos muito dinheiro com o templo, e eu falo isso até porque estamos há 8 anos construindo um. E gastamos muito, eu tenho dito para a igreja, nós temos gasto dinheiro demais com tijolos, com cimento, ferro, nós temos gasto demais com uma estrutura. Graças a Deus já não cabe mais quase todas as pessoas que vão lá nesse novo templo, mas é preciso que nós pensemos que a casa de cada crente sendo uma igreja, nós vamos alcançar muito mais rápido. Nós vamos ter cada vida uma partícula da igreja, uma parte pequenininha da igreja, mas espalhada. Nós procuramos a igreja e não encontramos, porque só a encontramos domingo à noite reunida, ou numa conferência, encontra sexta, encontra sábado. Numa festa você encontra, mas se não, você encontra a igreja reunida domingo à noite. Como vamos preservar essa igreja sem que ela tenha esse pilar da evangelização? Essa é uma mensagem que talvez dispensasse que nós continuássemos falando sobre ela, porque deveria ser algo natural. Eu recebi um presente e eu quero presentear alguém com esse presente que eu recebi, que é a salvação em Cristo Jesus. Deveria ser algo natural. E quando a igreja começa a fazer, a obra é feita pelo Espírito Santo e não pelo crente, que usa o crente para fazer essa obra. Meus amados, quantos de nós tem evangelizado? Quantos de nós fala de Jesus todos os dias para alguém? Onde nós estamos indo buscar essas pessoas? Dr. Billy Graham diz que nunca encontrou na Bíblia um lugar que diga para as pessoas virem à igreja, mas ele encontra na Bíblia, e a Bíblia toda, dizendo para a igreja aí onde as pessoas estão. E nós há muito tempo focamos na vinda das pessoas à igreja e não na ida da igreja às pessoas. E muita gente que está lá no submundo das drogas, da prostituição, vivendo as suas mazelas de vida, elas nunca virão à igreja, nunca virão. E se a igreja não for onde elas estão, a igreja nunca vai alcançá-los. A igreja nunca vai poder falar de Jesus para elas, porque a igreja vai ficar esperando. Por isso que em muitas igrejas, o culto principal da igreja, que é domingo à noite, obrigatoriamente o pastor precisa pregar um sermão evangelístico. Porque se o pastor não prega um sermão evangelístico, a igreja sai reclamando que o pastor não fez o sermão direito, porque tinha muitos visitantes e ele não pregou uma mensagem evangelística, ele não fez apelo, e por isso a igreja não cresce. E a igreja não cresce não é por isso. A igreja não cresce porque procura-se a igreja de segunda a sábado e ela parece ter sido arrebatada. Não se encontra. E é fácil identificar isso.
Se alguém liga na tua casa às 2 ou 3 horas da manhã e pergunta: aí é a Igreja Batista? Você vai dizer: não, não é aqui. A Igreja Batista é na rua tal, não sei como é o nome da rua aqui, mas a Igreja Batista é na rua tal. Aí a pessoa diz: não, mas eu passei lá agora, estava fechado. Sim, então você faz o seguinte: você liga na casa do pastor Carvalho, porque ele que é pago para isso, ele que é a igreja. Então você liga na casa do pastor, porque só ele é a igreja 3 horas da manhã. Só ele é a igreja meia-noite. Só ele é a igreja 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, 2 horas da tarde, meio-dia na hora do almoço ou do sono dos justos. Só ele é a igreja naquele horário. A igreja mesmo, ela desapareceu. Agora domingo à noite está todo mundo com roupa de ver Deus, cantando glória, glória, aleluia, e parece que é só anjos cantando e exaltando o nome do Senhor. A hora de evangelizar de segunda a sábado, a igreja deveria estar fazendo no comércio, em qualquer outro lugar onde ela está, ela não faz e perde o privilégio do reforço do pilar necessário, que é o pilar da ordem de Jesus. Façam discípulos de todas as nações. Mas o terceiro pilar, queridos, que nós precisamos reforçar ou retomá-lo para preservar o crescimento em Cristo da igreja, o terceiro pilar está no verso de número 20, na parte A, que diz: ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. Eu sou crente há pouco tempo, só há 30 anos. Nasci não na igreja, como alguns dizem, que a igreja não era maternidade, por isso eu não nasci na igreja, mas, como a gente costuma dizer, pode-se dizer assim: nasci, meus pais já eram crentes, e me levaram para a igreja durante a vida toda, e até os 17 anos eu estava na igreja com as 2 opções que meu pai sempre me deu. Ele me deu sempre 2 opções, uma era ir para a igreja, a outra era ir para a igreja, e eu tinha que escolher uma das 2, e eu sempre ia para a igreja. Durante 17 anos fiz isso, até que a graça do Senhor me alcançou e eu fui salvo. E nesses 47 anos de vida que tenho, apesar dos cabelos brancos dizerem que eu tenho 30, mas esses 47 anos de vida de igreja é participando de escola bíblica dominical. Eu imagino que nesses anos todos eu devo ter perdido umas 10 escolas bíblicas dominical. Talvez por doença ou viagem, alguma coisa assim, talvez não mais do que isso, se eu for contar cuidadosamente. Mas eu tenho visto que a escola bíblica não ensina mais. E a escola bíblica ainda é o principal lugar de ensino da Igreja Batista. E essa escola bíblica hoje lê revista. Essa escola bíblica hoje leva as pessoas a lerem revista e lerem na hora da lição, às vezes até o próprio professor lendo na hora da lição. E nós queremos preservar o crescimento em Cristo sem ensino. Você vai em qualquer lugar, qualquer escola, por mais simples que seja a escola, ela tem esse instrumento para o professor dar aula, ela tem uma série de recursos para os professores ensinarem. A escola bíblica dominical é um quadro do giz que da alergia não tem. O material que nós usamos geralmente é de 3ª, 4ª, 5ª qualidade. O investimento que a igreja faz no ensino é simplesmente o mínimo do mínimo. Quando nós fazemos é comprar uma revista que damos para as pessoas não lerem. Aí você diz: pastor, o senhor está só criticando a igreja? Não, eu estou fazendo uma reflexão com você. Se você quiser pensar comigo sobre isso,